Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos mais intensos e, assim, visualmente poderosos da Bíblia, Isaías 34. É uma passagem que fala de julgamento numa escala cósmica, sabe? E usa uma linguagem que ao mesmo tempo choca e fascina. Vamos juntos desvendar as camadas dessa profecia que é antiga, mas muito, muito potente. Olha só, logo no primeiro versículo o tom já está dado. Isso aqui não é um sussurro, é um grito que ecoa pelo mundo inteiro. Ao convocar nações, povos e a própria terra, o texto já deixa claro, o que está para acontecer vai muito além de fronteiras, afeta toda a criação. É o início clássico de uma proclamação apocalíptica, né? O universo inteiro é chamado para ser testemunha. Então, o nosso roteiro vai seguir a própria estrutura dramática do capítulo. A gente começa com esse chamado universal, depois sente a fúria divina, aí vê o foco se fechar num alvo específico, testemunha a desolação que fica e, no final, analisa a incrível declaração de certeza do próprio texto. Então vamos lá. O primeiro ato dessa peça cósmica não é uma batalha, mas um chamado. É interessante, né? Antes de qualquer julgamento acontecer, o tribunal precisa de testemunhas. E aqui, a humanidade inteira e o próprio planeta são convocados para assistir. Isso, claro, aumenta drasticamente a importância de tudo que vem a seguir. Essa abertura é simplesmente fundamental. Ela nos força a ajustar nossa perspectiva. Não estamos lendo sobre uma briguinha local ou um evento histórico isolado. O texto está preparando o palco para um acontecimento de consequências cósmicas, um momento que vai, literalmente, redefinir a ordem do universo. E depois de reunir as testemunhas, o que elas veem? Bom, aí o texto muda de um chamado para uma descrição super vívida da fúria divina em ação. Uma destruição que, olha, não poupa ninguém. A expressão indignação do Senhor é bem mais do que uma simples raiva. É um termo que descreve uma justiça retributiva na sua forma mais pura, mais avassaladora. A imagem aqui é de um julgamento que não faz distinção. A fúria se espalha como um incêndio sobre todas as nações e seus exércitos. Essa imagem é de uma força poética impressionante. É uma hipérbole, claro. A carnificina é tão gigantesca que o sangue não só enche os vales, ele chega a dissolver as montanhas. A própria paisagem é desfeita pela violência do julgamento. É um jeito de dizer que essa não é uma guerra comum, é um evento que desfaz a própria criação. Percebe a progressão aqui? A destruição vai escalando de uma forma vertiginosa. Começa na Terra com a aniquilação dos exércitos, sobe para a geografia com as montanhas derretendo, e então rompe os limites do nosso planeta, alcançando os céus, que se dissolvem como se fosse um pergaminho. É a desintegração total da ordem estabelecida, do chão até o firmamento. E bem quando a gente pensa que a destruição é puramente universal, abstrata, a narrativa dá uma virada surpreendente. De repente, toda essa fúria cósmica é focada como um raio laser num alvo bem específico aqui na Terra. E a fúria ganha um nome e um lugar: Edom. Para o público original de Isaías, Edom não era um nome qualquer. Eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e representavam um inimigo histórico, um símbolo de hostilidade contra o povo de Israel. Então, ao nomear Edom, o texto transforma o julgamento cósmico num ato de justiça histórica muito, muito específico. E aqui a metáfora muda de um jeito fascinante. Não se fala mais só de guerra, mas de um sacrifício. A destruição de Edom é retratada como um ato ritual, uma oferenda. Isso eleva o julgamento para muito além de uma simples vingança militar, sabe? Dá um peso teológico profundo. A espada de Deus não está só punindo, ela está, de certa forma, purificando através de um ato sacrificial. E depois da tempestade de fogo e sangue, o que sobra? A narrativa agora muda do ato do julgamento para suas consequências duradouras, pintando um quadro bem sombrio da terra que foi deixada para trás. A transformação da Terra é total e, francamente, perversa. Elementos que dão vida, como água e solo, são transformados nos seus opostos, piche e enxofre. É uma reversão da criação, uma paisagem que se torna permanentemente tóxica, inabitável, uma cicatriz eterna do julgamento divino. A palavra-chave aqui é para sempre. A destruição não é algo temporário. A fumaça que nunca se apaga serve como um memorial perpétuo, um testemunho visível e eterno do que aconteceu ali. A Terra não vai se recuperar. O julgamento é final. Onde antes existiam cidades e pessoas, agora existe um vácuo.
E a natureza que retorna não é nada pacífica. O texto lista criaturas do deserto, da noite, pelicanos, corujas, chacais, abutres. São todos animais associados à desolação e à ruína. A civilização foi simplesmente apagada e substituída por um mundo selvagem e assombrado. Na parte final, o texto faz algo bem notável. Ele se vira para si mesmo, para a própria profecia. Depois de descrever o futuro, ele faz uma afirmação super ousada sobre a certeza das suas próprias palavras. Isso aqui é basicamente um desafio lançado para o futuro. O texto está dizendo, pode procurar no livro do Senhor, pode ler. Ele se apresenta como um registro oficial, que não pode ser alterado, do futuro, e ainda convida para uma verificação posterior, com a garantia, olha só, de que nenhum único detalhe vai falhar. A imagem de lançar sortes reforça essa ideia de um destino que foi decretado por Deus. Não tem acaso aqui. Até mesmo a distribuição das criaturas selvagens na Terra Desolada é apresentada como um ato deliberado, medido. O futuro não foi só previsto, ele foi atribuído e garantido para sempre. E assim, o capítulo se fecha. Mas não com uma imagem de destruição, e sim com uma declaração sobre a natureza da própria palavra profética. Ela não é uma previsão, mas um decreto. Não é uma possibilidade, mas um registro imutável de um futuro que já está garantido. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Quando um texto afirma não apenas contar uma história, mas ser um roteiro infalível para o futuro, como isso muda a nossa relação com ele? O que essa linguagem de certeza absoluta nos diz sobre o poder e o propósito da própria palavra?